Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um estudo bíblico aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o pastor Ângelo Eliker, pastor da IELB, na Congregação Luterana São Pedro, da cidade de 3 de Maio, Rio Grande do Sul. É uma grande alegria poder estar com vocês, onde hoje estaremos estudando o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos. O capítulo 3 de Romanos, ele é muito especial, ele é muito importante, especialmente no que diz respeito ao plano de salvação de Deus. Quando nós falamos de salvação, a grande pergunta é salvar o que do que, afinal de contas? Salvar o ser humano. Mas salvar o ser humano do quê? Da morte eterna. Mas por que, afinal de contas, o ser humano vai morrer eternamente? E aqui, então, o capítulo 3 de Romanos vai trazer com muita clareza qual é o motivo. Porque todo ser humano é pecador. E o pecado significa alguém que está afastado de Deus, alguém que transgride a sua lei. E o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, a condenação eterna. Então, Romanos 3 ele é importante justamente para nós termos a ciência da condição humana. Quem é o ser humano, afinal de contas? O ser humano ele é pecador. E fala também a respeito da universalidade do ser humano nesse sentido. Todos são pecadores, todo ser humano. Ou seja, fala também a respeito da hereditariedade do pecado. Ele vai passando de geração em geração, não há quem não peque, quem não seja pecador. Bem como também toda a natureza, todo o universo está contaminado também pelo pecado. Está impregnado pelo pecado e é imperfeito. Tanto o universo é imperfeito, como o ser humano é imperfeito. Mas que bom que Deus continua no comando a governar céus e terra e a manter tudo conforme o seu controle, bem como também Ele irá intervir no mundo, ao ser humano, para que ele seja salvo. E como Ele faz isso através de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, no início do capítulo 3, ele vai ainda falar a respeito de um certo atrito que estava havendo no início da igreja cristã entre o povo judeu, que era o povo de Deus até então, que vinha do Antigo Testamento, e agora eles estão tentando virar essa chave para o cristianismo, não sendo mais necessário todas aquelas leis e rituais, como por exemplo de circuncisão e sacrifícios do Antigo Testamento. Isso agora não é mais necessário. Mas ao mesmo tempo também estavam entrando na igreja cristã os não-judeus, ou seja, pessoas que não faziam parte do povo de Deus e estavam se convertendo, estavam crendo, estavam sendo batizados. E aí há esse conflito onde os judeus se achavam com mais privilégio daqueles que estavam recém entrando na igreja, como se eles fossem o dono da igreja por eles estarem lá já há mais tempo, como se eles conhecessem mais também acerca de Deus e da sua palavra. Então o apóstolo Paulo, ele inicia capítulo 3 perguntando qual é a vantagem de ser judeu. Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, de muitas maneiras. A primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não forem fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? Aqueles que não seguirem a lei, será que Deus vai ser infiel? Ele diz, de modo nenhum, que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Quer dizer, o nosso Deus ele não muda, ele é imutável. E a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão está sempre disponível a todos, sem distinção. Não importa se eram aqueles que já faziam parte do povo de Deus ou que estavam entrando recentemente. Ele fala aqui, trazendo um texto do Antigo Testamento, que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado.
o nosso Deus que está sempre no comando. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Claro que não, né? Deus é sempre justo. Ele é justo, ele é fiel, ele sempre cumpre a sua promessa. O nosso Deus, ele não mente e ele faz tudo conforme ele disse e se revela na Escritura Sagrada. E como Deus, então, vai perdoar aqueles que reconhecem que são pecadores? Alguns talvez até vão dizer assim, bom, então vamos pecar, vamos mentir, versículo 7 aqui, né? Digamos que a mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória nele. Nesse caso, por que é que eu devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem, né? Então, o Apolo em momento algum disse, vamos fazer o mal para com que Deus possa perdoar mais ainda, né? E seja mais glorificado. Quanto maior o pecado, maior vai ser a glória de Deus. E o apóstolo Paulo diz não. Aliás, mais adiante, lá nos capítulos 9, 10 e 11, ele vai responder melhor a essas perguntas com relação à vantagem de ser judeu. Onde, na verdade, então, nesse capítulo 3, ele vai dizer que todos são iguais, todos fazem parte do povo de Deus, são filhos de Deus, todos são pecadores iguais, não há alguém que seja mais ou menos pecador, bem como também não há ninguém que tenha mais graça ou menos graça, mais perdão ou menos perdão. Não, Jesus na cruz morre por todos de uma forma igual. Então o capítulo 3 de Romanos, ele não só fala da universalidade do pecado, mas também da universalidade do Evangelho, da graça e do perdão através de Cristo, que é para todos os povos, todas as pessoas, sem distinção. Então, no versículo 9, ele vai dizer, será que nós, os judeus, e o apóstolo Paulo, ele vem do povo judeu, era judeu, estamos em melhor situação que os não-judeus? Ele responde muito enfático, de modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, aqueles que se converteram recentemente, todos estão debaixo do poder do pecado. E então ele vai trazer aqui várias situações do Antigo Testamento. Ele vai dizer, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há ninguém que faça o bem. Todos mentem e enganam, todos se apressam para matar, por onde passam deixam destruição e desgraça. Ninguém conhece o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Ou seja, esse é o ser humano por essência, por natureza. Ele é pecador e não teme, não confia em Deus. Por natureza, não. A fé é um presente externo que nós recebemos do Espírito Santo. Não é algo que eu produzo através das minhas obras ou do meu conhecimento. E é isso que o apóstolo Paulo então deixa muito claro quem é o ser humano. Então, Romanos 13 é um dos pilares que fala quem nós somos, pecadores. Então, no versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer, nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei, isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Porque ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Os judeus achavam que simplesmente cumprindo a lei de Deus eles seriam salvos. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, a lei não nos salva, bem pelo contrário, a lei nos condena. Por quê? Porque a lei nos acusa do pecado, a lei nos aponta para o pecado, a lei vai dizer que nós somos pecadores. Assim, por exemplo, é a lei do trânsito, que vai dizer se nós passamos o sinal vermelho ou ultrapassamos o limite de velocidade. Nós vamos analisar a nossa vida, as nossas atitudes através da lei de Deus, dos seus mandamentos. E aí nós vamos olhar o primeiro mandamento. Será que eu tenho Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas?
E todos os demais mandamentos que eu transgrido, ao mesmo tempo sempre estou transgredindo primeiro, porque Deus não está em primeiro lugar. Então já no primeiro mandamento eu já vejo que eu sou muito falho. Imaginem os demais: honrar o seu nome, santificar o dia do descanso, né? Nos dedicarmos à sua palavra e à igreja, honrar pai e mãe, não mentir, não roubar, não enganar, não trair, não falar mal das pessoas, não cobiçar o bem do próximo e assim por diante. Vejam só quantas leis tão simples, né, nesses 10 mandamentos que Deus coloca e que nós falhamos. Portanto, a lei nos acusa do pecado. Então nós não somos salvos pela lei, mas sim por aquilo que Cristo fez por mim. Cristo vai cumprir a lei no meu lugar. A salvação, portanto, ela é externa, é um presente que eu recebo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo logo mais vai falar acerca da justiça de Deus através de Cristo. Não sou eu que faço a justiça através das minhas obras ou méritos, mas sim através de Jesus, que vai cumprir justamente esse plano da salvação de Deus. E então vem a parte final, que é tão bonita, tão maravilhosa, o mais doce evangelho. Se até então tem uma palavra mais de lei, apontando o nosso pecado, a nossa pecaminosidade, agora vem o evangelho, uma palavra tão maravilhosa, onde o apóstolo Paulo diz: mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei que Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. E é assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, demonstra mais uma vez aqui, todos pecaram. Mas, que bom que tem um mas, né? Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Quão grande é esse amor de Deus que nos aceita através da fé em Cristo. E essa fé é um presente também que Ele nos concede. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Então Deus vai fazer essa sua justiça através de Jesus Cristo. Ele é o único justo, santo e que vai dar a sua vida em sacrifício em nosso lugar. Não fomos nós que fomos julgados. Se fôssemos nós sentar nessa cadeira diante do justo juiz num tribunal, nós estaríamos eternamente condenados. Não há nada que eu possa oferecer ou pagar para ser salvo. Então a parte final, versículo 27, será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? Por um lado, respondendo essa pergunta, orgulhosos não de nós, mas sim daquilo que Deus fez por nós. Ok, daí sim, né? Eu tenho orgulho no sentido de ter alegria por ter sido salvo por Jesus Cristo. Né? Mas não orgulho como se eu tivesse sido salvo pelas minhas obras ou méritos. Portanto, esse orgulho eu não devo ter. E é o que ele vai dizer aqui, de modo nenhum. Por que não? Será que é porque nós obedecemos a lei? Será que nós somos tão corretos assim obedecendo a lei, os mandamentos? Não, com certeza não. É porque nós cremos em Cristo. Esse é o orgulho no sentido da alegria, do agradecer, de louvar a Deus porque Ele nos tornou cristão através do dia do batismo. Nós nos tornamos parte do povo de Deus. Versículo 28. Assim nós percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Só do povo judeu? Não, ele vai dizer aqui, ou será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é.
E termina então com o versículo 30. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé, né? Não pelas obras, mas pela fé, e também aceitará os não-judeus, ou seja, os recém-convertidos, por meio da fé. Por meio da fé que eles têm, que eles receberam do Espírito Santo. Ou seja, qual é o critério de salvação? É através da fé em Cristo Jesus. Não é por cumprir a lei, por fazer boas obras, por ser querido diante de Deus, não. Nós somos pecadores, esse pecado já nos condenaria. Mas Deus então vem até mim por sua graça e misericórdia através de Cristo e nos dá esse perdão, a nova vida e a salvação eterna. Por isso que Romanos capítulo 3 é um capítulo tão caro, é tão especial, é tão importante para nós termos a ciência e a consciência de quem nós somos, pecadores, nós nada merecemos. E por causa disso, nós podemos então valorizar muito mais a salvação e a obra de Deus na minha vida. Porque se eu não reconhecesse que sou pecador, a salvação de Jesus não teria valor algum, né? Se eu pudesse ser salvo pelas minhas próprias obras ou por cumprir a lei, para que Jesus? Então, reconhecendo o pecado, nós valorizamos essa ação de Deus em minha vida. Bem como também vou trazer uma certa resposta a tantas pessoas que dizem que o ser humano não é pecador. Tentam deixar de lado essa palavra pecado. Essa palavra pecado muitos não gostam de usar. Ou dizem que o ser humano nasce perfeito e ele erra por causa do meio, do contexto em que vive, ou por causa de um DNA que saiu errado e que precisa então ser consertado. Como se o ser humano não tivesse culpa de fazer algo errado. Tenta então absolver o ser humano. Mas não. A palavra de Deus ela é muito clara dizendo que nós nascemos pecadores. Esse pecado é hereditário, é universal, mas também, que bom, que a salvação de Cristo também é universal. É para todos os povos, para todos aqueles que creem. Ok? Então o nosso estudo de Romanos capítulo 3 vai ficando por aqui e não percam o próximo estudo do capítulo 4 de Romanos. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.